Então, gente, vamos estar revendo aqui alguns cálculos de medicamentos, tá? Também, como eu falei, geralmente o médico já deixa tudo lá calculado, tá? Exatamente a dosagem que ele quer e a gente só prepara mesmo. Mas pode acontecer da gente precisar realizar um cálculo conforme a prescrição médica, tá? Então, cálculo de medicamentos consiste em realizar um cálculo da dosagem do medicamento a ser administrado conforme a prescrição médica. Importante observar a dosagem que é apresentada no frasco do medicamento com a dosagem da prescrição. A gente vai ver alguns exemplos aqui. Peça ajuda da enfermeira, viu? A gente que geralmente vai estar definindo isso. Então, assim, toda medicação, gente, tem uma dosagem, tá? Prescrita no frasco. Essa dosagem vai estar registrada no frasco do medicamento, tá? Então, aqui, por exemplo, a adrenalina, ela tem aqui 1 miligrama, né? Novalgina, aqui, ó, 50 miligramas por ml. Então, no frasco, ele já tem essa informação da dosagem, tá, do medicamento. Então, a gente tem que observar o que foi prescrito e qual é a dosagem que tem no frasco para a gente saber como a gente vai fazer esse cálculo. Aqui é a água destilada, aqui ó, eu tenho até ela aqui, que a gente usa para diluir os medicamentos. Alguns medicamentos já vem com diluente, outro a gente usa a água destilada que tiver. Então, gente, vamos ver aqui mais um exemplo, tá, de gotejamento. Melhor, de cálculo do medicamento. Então, foi prescrito 125 miligramas de amoxicilina para cair de 8 em 8. Temos frascos de amoxicilina de 250 em 5 ml. Só de olhar a gente já sabe que é a metade, né? Porque se um frasco, ele em 5 ml, tá? Ele tem 250, é porque em 2,5 ele teria 125, porque 125 é a metade de 250. Tá? Mas vamos ver aqui como é que é realizado esse cálculo. Então, se em 5 ml nós temos 250 miligramas do medicamento, em quantos ml, a regra de 3, em quantos ml X, a gente coloca o X, né? Em quantos ml vamos ter 125. Regra de 3, a gente vai fazer o cálculo multiplicando em X. Então, X multiplica 250, então x vezes 250, tá? É igual, do outro lado, a outra multiplicação que a gente vai fazer cruzando aqui. Então, 5 vezes 125, 5 vezes 125. Então, x ou 25x, tá? 25x, tanto faz, é igual a 5 vezes 125, isso vai dar 625. Então, 250x é igual a 625. X vai ser igual, que é o que eu quero achar, né? O ml que eu quero achar. É igual a 625 dividido por 250, porque quando muda de lugar, inverte a operação. Lembram disso, gente? Isso é regrinha de 3. Se aqui está multiplicando, passa para cá dividindo, tá? Então, 625 dividido por 250 vai dar 2,5. Então, lembra que eu falei que a gente, só em olhar, a gente já sabe aqui no caso, né? No caso dessa medicação, só em olhar a gente sabe que é a metade, 125 é a metade de 250. Então, se em 250 eu tenho 5 ml, eu tenho 250 miligramas, então a metade, 2,5, eu vou ter 125. Olha o resultado aqui, ó, 2,5, tá bom? Vamos partir aqui para a próxima. Mais um cálculozinho. Administrar, foi prescrito ali 200 miligramas de cefalin endovenoso. Temos frascos de 1.000 miligramas para ser diluído em 10 ml. Aqui, gente, ó, eu fraquei novamente o frasquinho aqui os frasquinhos, né? De água destilada,
certo? Utilizamos muito para diluir medicamento venoso. Então, assim, eu tenho um frasquinho, certo? Um frasco com pó da medicação, com 1000 miligramas, 1 grama, tá? Do cefalix, que é o antibiótico. Só que o médico prescreveu 200 miligramas e eu tenho frasco de 1 grama, que são 1000 miligramas. Como é que eu vou fazer para achar a dosagem? Porque eu não posso colocar o frasco todo que ultrapassa a quantidade que o médico prescreveu. Então, como é que eu vou fazer esse cálculo? Eu vou primeiro diluir, para eu poder retirar a quantidade certa, eu vou precisar diluir. Então, eu vou diluir em 10 ml de água destilada, tá? Então, após diluído, então, eu vou injetar, vou pegar a seringa, vou tirar a água destilada, vou pegar 10 ml e injetar no frasco. Vou diluir o frasco e ali eu vou ter um frasco com 10 ml contendo 1000 miligramas. E eu tenho que retirar dali 200 miligramas. Eu de olhar também, eu já sei que eu vou ter que retirar 2 ml. Só de olhar já vou saber, porque se em 10 ml eu tenho 1000, em 2 ml eu vou ter 200. Isso só de cabeça a gente já sabe, mas vamos revisar o cálculo, tá bom? Então, aqui o cálculo, ó. Se eu tenho 10 ml, eu tenho 1000 miligramas, em quantos ml eu vou ter 200? O mesmo cálculo da questão passada. Então, 1000x, tá? 1000x, 1000 multiplica por x, então 1000 vezes x é igual a 200 vezes 10, tá? Tanto faz a gente multiplicar 200 vezes 10 ou 10 vezes 200, né? Isso não tem, inverter aqui não altera nada. Então, tanto eu posso colocar 10 vezes 200 ou 200 vezes 10. E aí, o que eu vou ter? 200 vezes 10 vai dar 2000, tá? Aqui, 2000. Esse 1000 que tá aqui, a gente vai colocar pro outro lado, vai inverter a operação. Se tá multiplicando, inverte dividindo. Então, vai ficar 2000 dividido por 1000, isso vai dar 2 ml, tá? E aqui a observação, eu irei diluir o frasco com 10 ml de água gelada e aspirar 2 ml para administrar, tá bom? Então, a gente vai pegar aqui só 2 ml, e porque a gente sabe que em 2 ml a gente tem 200 miligramas. Lembrando, gente, que medicamento como antibiótico, vamos prestar muita atenção em administrar na hora correta, tá bom? Não pode atrasar, não, certo? Nenhum medicamento a gente deve atrasar, principalmente antibiótico, para não desenvolver resistência bacteriana no paciente, tá? Que daqui a pouco ficar atrasando demais o antibiótico, aquele antibiótico pode não fazer mais efeito, que as bactérias vão pegar resistência ao antibiótico, a gente ficar atrasando o medicamento, tá? Aqui outro cálculo, foi prescrito 1/3 da ampola de Plasil endovenoso se necessário. Plasil é um medicamento para náuseas e vômito, tá? Eu vou estar falando do Plasil aqui, mas o Plasil já está meio que sendo extinto das enfermarias, né, das emergências. Estão usando mais Dramin, Vonal. Por quê? O Plasil, ele é um medicamento que costuma dar um efeito extrapiramidal. O que é isso? Dá uma agitação no paciente, é muito comum o paciente, muitos pacientes, eu tenho isso também se eu tomar Plasil, né? Alguns de vocês podem ter isso também, dá um efeito extrapiramidal, tá? O paciente fica agitado, descontrolado, tá? E dá uma ansiedade, é uma sensação muito ruim, tá? Se for uma criança, se já for um paciente mais debilitado, ele vai ficar descontrolado, vai sair correndo, vai se debater, pode até dar crise convulsiva. Então, se evita dar Plasil nos hospitais, tá? É um medicamento que alguns anos atrás administrava bastante, mas hoje em dia já se evita por conta desse efeito
né, colateral dele que pode ocorrer, que é esse efeito extrapiramidal. Mas a gente vai estar usando ele só como exemplo, tá bom? De cálculos de medicação. Então, temos ampolas de Plasil de 2 ml, uma ampolinha de 2 ml de Plasil. Nesse caso, devemos acrescentar 1 ml de diluente para facilitar da gente pegar exatamente a dosagem que foi prescrita. Porque é difícil a gente pegar 1/3 de 2 ml. Mas se a gente acrescenta mais 1 ml, a gente vai ter 3 ml de solução. Aí 1/3 só é a gente aspirar 1, não é? Então fica mais fácil da gente realizar esse cálculo, fica mais certinho. Por isso que a gente acrescenta 1 ml de diluente para facilitar aí a gente poder pegar 1/3. Que 1/3 é o quê? Divide por 3 e aspira 1, que é 1/3, certo? Então, nesse caso, devemos acrescentar 1 ml de diluente de Plasil, no Plasil, para facilitar o cálculo e retirar a dosagem mais corretamente. Então, assim, 2 ml do Plasil, eu acrescento mais 1 ml de água destilada, eu vou ter 3 ml da solução. Então, 3 dividido por 3, 1 ml. É 1 ml que eu preciso. Se é 1/3, então é 1 ml. Esse 1 ml de solução de Plasil deve ser rediluído, porque assim, medicação venosa, a maioria a gente dilui. O padrão de diluição, a gente já vai ter isso já pré-determinado nas enfermarias, já tem um padrão, tá? De diluição. Isso a gente vai aprendendo com o tempo, mas já tem um padrão. O Plasil eu posso diluir, acrescentar até uma solução com 10 ml, tá? Com água destilada. Então, por exemplo, eu vou pegar 1 ml dessa solução e eu ponho mais 9 ml de água destilada para administrar o medicamento venoso. Sempre medicamento venoso, na maioria deles, a gente precisa diluir. Pode acontecer de não precisar, por exemplo, um paciente de crise convulsiva, a gente pode pegar o diazepam sem diluir e dar venoso no paciente, mas não é todo medicamento que já é venoso, tá? Isso é mais em emergência, por exemplo, adrenalina, né? O paciente está em parada cardiorrespiratória, a gente injeta adrenalina pura mesmo na veia do paciente, tá? Na hora da reanimação. Mas a maioria dos medicamentos a gente precisa diluir para administrar, e a gente administra bem devagar, observando se o paciente vai ter alguma reação, tá? Então, aqui no caso, a gente pegou 1 ml dessa solução e rediluiu até 10, pegou mais 9 ml de água destilada para a gente administrar. E administra assim, ó, gente. Vamos supor que eu tô aqui, ó, na veia do paciente e eu vou diluir. Olha só, olha a velocidade que a gente vai. Eu olhando, a gente vai bem devagarinho. Essa velocidade, ó. Bem devagar e olhando pro paciente. Tá tudo bem, senhor? Tá tudo bem, senhora? Aí vai, ó, observando. Qualquer reação a gente interrompe. Para e ver a necessidade, se vai precisar atender esse paciente, se tá tendo alguma reação alérgica, tá? Se não tiver, a gente pode continuar até o final, tá? Toda medicação venosa a gente administra de forma devagar. Também intramuscular, a gente introduziu, né? A gente tá lá administrando. Não pode ser assim, ó. De forma alguma, isso causa uma dor enorme no paciente. Então, intramuscular, a gente vai nessa velocidade, ó. Você vai ver que o paciente não vai sentir tanta dor. O que eu falei, né, sobre seringa, agulha suja. A agulha, que essa agulha mesmo tá, né, suja, porque
Tem resto de medicação aqui que eu estou utilizando muito ela para fazer demonstração para vocês. Esse resto aqui de... essa quantidade aqui de medicamento, ela não é uma agulha que está limpa. Quando a gente vai injetar no paciente, isso causa uma resistência, tá? E causa uma dor no paciente. Então, por isso que é bom a gente preparar o medicamento com uma agulha, trocar. Aí eu preparei, eu vou lá, ó, tiro e ponho uma agulha limpa para administrar no paciente, certo? Porque a agulha limpa vai estar mais lisinha, limpinha, sem medicamento nenhum. Vai entrar de forma mais tranquila, sem criar resistência no paciente, tá bom? Então, assim, pegamos no músculo, certo, do paciente. Aí a gente vai, ó, introduzir, certo? A agulha. Vai aspirar, no caso da intramuscular, né? Vai dar uma aspiradinha para ver se vem sangue. Não veio sangue, né? A gente injetou aqui no paciente. Aqui tá o paciente, né? Aí a gente vai aspirar, não veio sangue. Assim, aspirou, não veio sangue, a gente vai injetar. E nessa velocidade, viram? Vou colocar aqui de novo. Qual a velocidade que a gente administra? Intramuscular. Se for venosa, a velocidade é menor ainda. A gente vai mais devagar ainda, tá? Porque a medicação venosa, gente, está sendo absorvida naquele momento. Se o paciente tiver reação, a gente tem que interromper, tá? Então a venosa é bem devagarinho, tá? Intramuscular é mais ou menos nessa velocidade aqui, ó, que fica mais tranquilo do paciente, né? Mais seguro aí do paciente não tá sentindo dor, certo? Deixa eu ver se tem mais algum aqui. Temos mais um. Então, foi prescrito 120 miligramas de Targocid, que é mais um antibiótico, uma vez ao dia endovenoso. Temos frascos de 200 miligramas e devemos diluir o medicamento em 5 ml de água destilada. Aí, ó, esse aqui já fica mais difícil de fazer o cálculo só em olhar, porque é 120 miligramas e temos de 200. Aí aqui é bom a gente fazer o cálculo para ver se tá, para saber a dosagem certinha, tá? Então a gente vai diluir em 5 ml de água destilada, tá? Então eu vou saber que depois vou diluir em 5 ml. Então eu vou saber que em 5 ml eu tenho 200 miligramas. E aí, ó, em 200 miligramas, 5 ml eu tenho 200 miligramas. Só que foi prescrito 125. Em quantos ml, o X aqui da questão, em quantos ml eu vou ter 120, que foi a dosagem prescrita. Vamos fazer aquele cálculo, né, multiplicando aqui em X, né, cruzando aqui. Então, 200 vezes X, 200 vezes X, é igual a 120 por 5. Eu coloquei daqui para cima, mas eu posso também escrever aqui daqui para baixo. Eu falei, não altera. Então, 120 vezes 5 ou 5 vezes 120, tanto faz. Então, gente, 120 vezes 5 vai dar 600. O 200 que estava aqui multiplicando passa para cá dividindo. Então, vai ficar 600, que é o 120 vezes 5, 600 dividido por 200. Vai dar igual 3 ml. Então eu diluí em 5, tá? E vou aspirar 3. Então, os 3 ml da solução devemos ser rediluídos para 20 ou mais de água destilada, porque a gente vai rediluir. Então, eu já vou saber que depois de eu diluir o frasco em 5 ml, eu vou aspirar 3, porque em 3 eu vou ter os 120 miligramas que o médico prescreveu, tá bom? Vamos exercitar aí.
Cálculo de gotejamento macrogotas e microgotas quando a prescrição é solicitada em minutos. Que é aquela prescrição que eu mostrei para vocês, tá? De macrogotas e microgotas é para horas. Aquele cálculo é para horas. Também foi outro erro, viu, gente? Que teve muito em farmacologia. Desconfundiram o cálculo de minutos com cálculo de horas, tá bom? Então, quando está prescrito em minutos, é outra fórmula, tá? Então, a fórmula para macrogotas é o volume vezes 20 dividido pelo número em minutos. Por que 20 é cálculo matemático, é fórmula, tá? Então não tem explicação. Esse 20 é constante. O que vai variar aqui é o volume, que depende da quantidade que o médico prescreveu, e o número de horas, que é o número de minutos que vai precisar cair, tá bom? Então, esse 20 aí é uma constante. Aí vamos aqui para um exemplo. Devemos administrar 100 ml de bicarbonato de sódio a 10% em 30 minutos, tá? Então, quantas gotas deverão correr por minuto? Olha aquela forma. A quantidade vezes 20, que é uma constante, dividido por minutos. Então, aqui no caso, 100, que foi a quantidade prescrita, vezes 20, que é a constante, dividido por 30, que é o tempo que a gente quer correr. Então, 100 vezes 20, 2.000, dividido por 30, vai dar 66,6, que vai dar 67 gotas por minuto. Então, correndo 67 gotas por minuto, 100 ml, vai correr em 30 minutos, tá? Depois eu passo um cálculozinho para vocês exercitarem. Devemos administrar 200 ml de solução de Dramin, que é um antiemético, né, para náuseas e vômitos. Dramin dá um sono, uma das reações que o paciente tem é sono, tá? É muito normal, dá uma sonolência danada esse Dramin. Quantas gotas deverão correr por minuto? Então, para correr 200 ml em 30 minutos no macrogotas. Então, ó, a fórmula aqui novamente, 200 vezes 20 dividido por 30 minutos. Lembrando, gente, aqui é a forma para minutos, não confundir com a fórmula de horas. Então, 200 vezes 20 vai dar 4.000 dividido por 30. Aí, 4.000 dividido por 30 vai dar 133,33, 134 gotas por minuto, tá? Para correr aí em meia hora. Vamos pro próximo. Já a fórmula de microgotas. Microgotas tem a constante de 60, tá? A macro é 20, a de microgota a constante de 60. Então, a fórmula é volume vezes 60, que é a constante, dividido pelo número de minutos. Vamos prestar atenção que eu tô falando de minutos, tá? Então, devemos administrar 50 ml de solução de Buscopan. Buscopan você já conhece, a maioria já conhece, que é para dores abdominais, né? Vai cair em 40 minutos. Quantas microgotas deverão correr por minuto? Gente, Buscopan, pelo menos em mim, causa muita dor se não for diluído bem devagar. Eu tenho uma sensibilidade com Buscopan. Uma vez eu fui internada por conta de cirurgia e eu pedi para parar de administrar Buscopan venoso. Eu não queria ou me dê oral ou não me dê na veia, a não ser que diluir para 100, né? Agora, como eu estava
internado em um hospital particular, eles tinham um padrão por conta do plano de saúde, né? E diluir para 20. E para mim precisa diluir para 100, para eu não sentir dor. Precisa diluir para 100. Eles não podiam porque tinha o padrão que não podia, que se diluir para mais, o plano não paga, por causa do padrão que eles têm lá, né? Senão que acontece que nós chamamos de glosar. O plano de saúde tem isso. Glosa significa que o plano não vai pagar. Porque está fora do padrão. E aí eu falei, então eu não quero mais que administre Buscopan venoso. Então, Buscopan é um medicamento que pode causar dor, tá, no paciente. Então, voltando aqui, devemos administrar 50 ml de solução de Buscopan em 40 minutos, bem lentamente, né? Quantas microgotas deverão correr por minuto? Então, ó, 50 vezes 60, tá? Que é a constante, o 60, dividido por 40. Então, 50 vezes 60 é igual a 3.000, dividido por 40 vai dar 75 microgotas por minuto. Voltando, gente, preste sempre atenção nessa questão de micro e macro gotas, tá? Exemplo 2 aqui de microgotas. Devemos administrar 100 ml de solução de Profenid, é um anti-inflamatório muito comum, que administra nas emergências. O paciente tá com muita dor, tá com uma garganta muito inflamada, tá sentindo dor muscular. É muito utilizado Profenid, tá? Venoso, para amenizar aí esses sintomas, né? De paciente em emergência. Então, assim, a gente dilui para 100. Geralmente a gente pega um frasquinho, tem um frasquinho pequeno de soro de água destilada de 100 ml. Aí a gente vai e adiciona o Profenid. Põe no equipo, tá? Todo bonitinho para cair na veia do paciente. Então, para cair em 50 minutos, quantas microgotas deverão ocorrer por minuto? Que deverão cair por minuto. Então, 100, que é a quantidade, vezes 60, que é a constante, dividido por 50. Então, 100 dividido por 60 vai dar 6.000, dividido aqui por 50. Então, 6.000 dividido por 50 vai dar 120 microgotas por minuto. Não quero ver ninguém errando isso, gente, na prova, viu? Esse negócio aí de microgotas e macrogotas, vocês prestem atenção para não errar na prova, tá? Vou passar a atividade para vocês, exercício para a gente estar relembrando isso e reforçando para vocês reverem as aulas de farmacologia antes dos estágios, tá? Quando estiver perto aí dos estágios, dê uma revisão, além de fazer a revisão, né, dos assuntos aqui de fundamentos, reveja as aulas de farmacologia, porque vocês vão começar a administrar medicamentos, vocês precisam, né, rever esses assuntos, tá bom? Então, até daqui a pouco pra gente estar debatendo, tá bom? Beijo!